Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos avaliativos. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, tenho estatura mediana, 58 quilos, estou com um vestido de uma estampa de folhagem em tons azul, verde, escuro, amarelo. Estou de salto porque eu sou chique, né? Eu estou aqui nos estúdios em pé, à minha frente tem um púlpito de acrílico, à minha direita tem a nossa tela interativa e ao fundo está a plotagem com os dizeres EAD mudando realidades em tom verde, cinza e branco. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio, nós vamos conhecer as políticas públicas a respeito de avaliação. Então, se preparem para grandes diversões. Por quê? Porque é aqui que você aprende. Então, curiose-se, lembrando que todo o material está disponível no ambiente virtual, você pode acessar e você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, assiste, curte, dá joinha. Mas vamos começar. Olha, a avaliação, ela é um processo. Então, a gente já entendeu que a avaliação, ele é um processo de regulação da aprendizagem à luz de Philippe Renou, Anthony Zabala, da Jussara Hoffmann, né, do Pedro Demo, do Cipriano Lucchesi. Então, que é a nossa principal fonte, todos esses autores, eles caminham para essa compreensão da avaliação como um processo formativo de intervenção didática para conceber estratégias pedagógicas que possam regular a aprendizagem. Nessa percepção, a nota funciona mais para uma tomada de decisão do professor do que, de fato, para dizer que aquele aluno, aquele estudante tem esse valor. Então, a ideia ainda do sistema de notação, que é o sistema que existe na educação brasileira, passa a ter essa interpretação, passa a ter essa compreensão. Sobre esta égide, a gente entende as atividades, as próprias estratégias pedagógicas como instrumentos avaliativos. Evidente que a gente ainda não conseguiu excluir as avaliações como as provas, os testes, os exames, mas elas podem ser utilizadas com essa compreensão. E nesse episódio nós vamos então entender também como que o sistema de educação brasileiro faz as avaliações de qualidade da educação, porque aí a gente vê a avaliação do ponto de vista institucional, não a avaliação apenas da aprendizagem, mas a avaliação para a tomada de decisão com relação a políticas públicas. Então percebam que mesmo no nível macro, você tem a avaliação funcionando como instrumento para a tomada de decisão. Ou seja, quando o governo federal, municipal ou estadual ele aplica um instrumento de avaliação para um determinado nível de ensino ou para identificar, avaliar alguma prática, alguma atuação educacional, ele vai usar esse resultado para tomar decisões que geram políticas públicas. Ou seja, se uma instituição, se uma escola da rede municipal, estadual, que seja, ela teve uma nota, a secretaria aplicou, por exemplo, provas de leitura para as crianças do ensino fundamental 1. E os resultados não foram satisfatórios. As crianças não apresentavam fluência na leitura. O que a secretaria vai fazer? A secretaria ela vai desenvolver estratégias gerenciais, estratégias de gestão, para melhorar os resultados dessa avaliação. Ela vai, então, fazer formação com os professores, ela vai adquirir mais materiais pedagógicos, ela vai, de repente, investir em aquisição de livros, de literatura, ou projetos de acompanhamento ou de reforço.
Então, todos esses, aquisição de materiais didáticos, todas essas atitudes, elas vão ser tomadas a partir do resultado dessas avaliações. E é por isso que a compreensão mais digamos, pós-moderna da avaliação é essa de que os resultados são utilizados para as tomadas de decisão, mais do que para determinar se, ou para validar, né, a palavra talvez não fosse validar, mas mais do que para dizer se está certo ou se está errado, é para melhorar esse processo. Então, vamos conhecer aqui as nossas diversões com relação às políticas públicas de avaliação. Acompanha comigo. Então, as nossas diversões, né, políticas públicas de avaliação. Qual que é o nosso objetivo? Bom, o nosso objetivo é justamente identificar e problematizar o impacto das políticas educacionais e conceber a avaliação como dispositivo de regulação da aprendizagem, de intervenção didática dialética. Qual que é a importância do tema? Bom, a avaliação ela desempenha múltiplas funções no processo educacional, influenciando práticas pedagógicas, políticas de ensino e a formação de alunos e de professores. É claro que quando a gente fala de impacto da avaliação, é justamente isso. Quando a gente utiliza a avaliação como sistema de regulação, ela promove a tomada de decisão nessas diferentes esferas. Tanto na esfera micro, que é a sala de aula, ali mediada pelo professor com a intervenção didática, quanto na esfera média, que digamos seja a escola, com a adoção de projetos, com a adoção de diferentes formas de organização, ou com a escolha de novos livros didáticos, ou com uma forma de organização entre os professores diferenciada, no planejamento ou na organização das atividades. E no nível macro, esse impacto ele vai ser sentido nessas políticas públicas. As políticas públicas, portanto, são tomadas em nível de gestão governamental, seja na esfera municipal, estadual ou federal da União, digamos assim. Mas tem mais coisa, vamos ver. Bom, aqui a gente traz uma charge dele, fabuloso, né? O Philippe Renaud. Nesse livro, A Escola de A a Z, ele traz 26 maneiras de repensar a educação com charges. E uma dessas é essa daqui que a gente trouxe para ilustrar a nossa reflexão. Bom, a partir de agora, o aluno se automotivará, se autoinstruirá, se autoavaliará, se autocorrigirá e se autopunirá. É cada vez mais complicado ser professor. Bom, pois é, cada vez mais complicado porque quando a gente pensa na avaliação numa perspectiva pós-moderna, o aluno ele também assume uma postura de maior autonomia, porque ele faz parte desse processo participativo, em que ele também se autoavalia, como a charge do Philippe Renaud. E o processo de autoavaliação, ele não é tanto para a concessão de uma nota, mas também para você analisar o percurso formativo. E é muito difícil realizar uma autoavaliação, porque você vai tratar de assuntos que nem sempre são, digamos assim, às vezes são muito subjetivos ou às vezes são muito de foro íntimo, mas o processo de avaliação é necessário justamente para que você tenha a capacidade de desenvolver o aprender a aprender, que é um dos pilares da educação, defendidos pela Unesco. Esse aprender a aprender, ele vai ser tanto mais efetivo quando você desenvolver a capacidade de autoavaliar-se. Bom, olha, hoje e você, professor, aluno, né, gestor, é por isso que há instrumentos de acompanhamento e monitoramento do processo de educação. Mas a gente tem que pensar que esses processos avaliativos pautados em autonomia, independência, em tomada de decisão, eles são muito mais complexos do que a aplicação de uma avaliação, de uma prova, por exemplo, porque elas exigem a construção de rubricas, elas exigem a construção de parâmetros e critérios para que você possa para que a avaliação possa ocorrer. Por exemplo, quando a gente fala de políticas públicas para avaliação, quando a gente define o IDEB ou a Prova Brasil, a gente tem rubricas muito claras. Quais são as competências e as habilidades que essas pessoas que estão passando pela avaliação devem apresentar para estarem nessas condições, ou que a escola deve apresentar para estar nessas condições. Essa palavra a gente chama de rubrica
ou parâmetros, ou às vezes critérios. Ainda elas podem ser divididas, por exemplo, em categorias e parâmetros e critérios, ou critérios, categorias e critérios, ou sempre as rubricas vão caminhar numa linha de, por exemplo, de 0 a 5, sendo 0 essas e essas habilidades, 2 essas e assim sucessivamente. Mas elas têm que ter descritores, tem que estar descrito o que vai ser avaliado e como que isso vai ser avaliado. Então, é mais difícil do que a gente pensa. Seguindo nessa reflexão, a gente tem que a avaliação do sistema de ensino, ela é constituída pela investigação da qualidade do desempenho de todos os componentes educativos formais do país, que, em uma visão ascendente, investiga a qualidade do resultado do desempenho dos professores em sala de aula. A seguir, aborda a qualidade do desempenho das escolas e, subsequentemente, aborda o desempenho da organização municipal, estadual e federal de ensino. Vamos ver o que o Cipriano Lucchesi fala sobre isso. Então, a gente vai clicar aqui e ver, olha aí, aqui, né? A avaliação, né? O Cipriano Lucchesi, nesse livro, Avaliação e Educação, Questões Epistemológicas e Práticas, que está disponível lá na biblioteca, ele vai dizer o que é a avaliação institucional. Então, vamos acompanhar a leitura. A avaliação institucional, então vamos seguir aqui, né? A avaliação institucional, por sua vez, possibilita que a instituição de ensino, seja ela creche, escola, faculdade, centro universitário, universidade, centro de pós-graduação, esteja sendo avaliada constantemente, cujos resultados devem subsidiar novas e necessárias decisões, tendo em vista garantir o seu desempenho como instituição. Apresente resultados satisfatórios, o que significa que os estudantes que passam por seus cuidados pedagógicos aprendem aquilo que necessitam aprender, desde que o destino final de uma instituição de ensino é que seus estudantes aprendam aquilo que está configurado em seus currículos, o que implica ter condições materiais, financeiras, organizacionais e profissionais satisfatórias. Vamos até deixar aqui marcado, aí olha, ficar bem destacado. Então, quando a gente fala de uma avaliação institucional, na perspectiva de utilizar isso como dados, informações para a tomada de decisão pública, para a tomada de decisão da gestão pública, você tem o quê? Você tem que, quando a gente faz esse tipo de organização, o sistema educacional, ele prepara esses instrumentos para garantir a qualidade daquele processo educacional, naquela esfera, como o Lucchesi falou, seja ali uma instituição, uma creche, uma escola de ensino fundamental, uma universidade, um centro de pós-graduação. E o Sistema Nacional Brasileiro de Educação organiza vários instrumentos de avaliação. Então, vocês já devem ter conhecido alguns, vocês já devem saber de alguns, como, por exemplo, o Enem, o ENAD, a Prova Brasil, o IDEB. Todos esses são políticas públicas de avaliação institucional. Eles fazem o quê? Eles analisam, eles avaliam, então julgam, medem todos aqueles elementos conceituais que nós já discutimos anteriormente. Então, julgam, medem, escalonam e verificam se as condições básicas, especialmente as básicas, estão sendo atendidas e em que medida essas condições estão sendo ampliadas para melhorar a qualidade do ensino ou a qualidade das práticas daquela instituição. Então, vamos conhecer mais coisa, vem comigo. E aí, a gente tem essas políticas, como eu falei para vocês, políticas públicas de avaliação. A gente tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente tem o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente tem o Censo Escolar, que ele não é considerado principalmente como uma política pública de avaliação, porque ele não observa, por exemplo, ele não trata se a escola está boa ou ruim, mas como o censo, ele identifica dados de aprovação, de reprovação, de retenção, além dos números de matrícula, ele também pode ser considerado como uma política pública de avaliação, porque diante desses dados de aprovação, reprovação e retenção,
a gestão do município, do estado ou da União podem assumir algumas estratégias de intervenção na escola para ajudar, colaborar ou mitigar algumas dificuldades que essa instituição está apresentando. E a gente tem a Prova Brasil e a Avaliação Nacional de Alfabetização. Vamos conhecer algumas aqui. Então, vamos lá para o primeiro, que é aqui o nosso IDEB. A gente está aqui no site do Governo Federal, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, ele é um dos organizadores desses processos de avaliação. É ele que organiza e aplica as estatísticas e os indicadores educacionais. Aqui na página você pode acessar, mesmo sem fazer login, o censo escolar, você tem o IDEB, você tem os indicadores educacionais e cada uma dessas ela vai remeter, por exemplo, aos dados. Então vamos ver aqui o do IDEB. Olha só, quando a gente acessa aqui o IDEB, o que é o IDEB? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi criado lá em 2007 e reúne em um só indicador os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação, que é o fluxo escolar e as medidas de desempenho nas avaliações. O IDEB é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar obtidos no censo e as médias de desempenho do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB. Olha que interessante. Aqui, na própria apresentação do IDEB, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque tá, né? Vamos deixar esse negócio um pouco maior para a gente ver direito, que senão a gente não vê, não é verdade? Então, olha só. Aqui, a gente diz o que o IDEB agrega. O Índice de Desenvolvimento, então, da Educação Básica agrega um enfoque pedagógico das avaliações em larga escala, a possibilidade de resultados sintéticos facilmente assimiláveis, que permitem o quê? Permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. Então, percebam nesse trecho que a adoção, a concepção de avaliação aqui é justamente a ideia de regulação, mas não só aqui, não efetivamente, diretamente, a regulação da aprendizagem, porque a gente está falando numa perspectiva macro. Então, a regulação aqui é a regulação do processo, é a regulação do processo educacional, do processo educativo, mas tem esse enfoque pedagógico porque ele busca agir para que essa prática pedagógica possa ser regulada, ou seja, ajustada, melhorada, a fim de garantir o processo de aprendizagem. Além disso, a gente tem aqui, vamos voltar aqui na página para a gente ver. Olha só, então além do IDEB, a gente aumentou aqui demais, né? A gente tem aí, ó, os indicadores educacionais. Esses indicadores educacionais, eles estão disponíveis também para você fazer, que são também avaliação. Por exemplo, a avaliação da adequação da formação docente, com relação ao esforço docente, como é que tem sido feito esse cálculo. E, além dessas coisas, vocês têm aqui, por exemplo, média de alunos por turma, indicadores financeiros, média de horas-aula, nível socioeconômico. Então, o INEP ele faz um processo avaliativo bastante completo. Taxas de distorção e idade série, esse tipo de avaliação tem esse objetivo. Voltando aqui, a gente tem, olha só, a respeito da Avaliação Nacional de Alfabetização. Esse daqui que está disponível aí no link, ele também é um sistema de avaliação gerido pelo INEP e ele traça os índices e as condições do programa, né, de alfabetização. Esse daqui especialmente um panorama da educação de Rondônia, em que a gente pode estar disponível aí também no nosso ambiente virtual. E olha só, o objetivo desse documento, ele é justamente, vou ampliar aqui pra gente. Olha, o objetivo deste documento apresenta uma seleção de indicadores da rede pública de educação, né, de cada estado, nesse caso de Rondônia, com foco nos anos iniciais, que contribui para uma ampla reflexão sobre políticas de alfabetização. Então, percebam, né? O instrumento ele é aplicado e ele é organizado
ele faz uma avaliação do processo de leitura, do processo de alfabetização e escrita, e os resultados servem para quê? Para reflexão sobre as políticas públicas de alfabetização. Se é necessário investir mais em material, se é necessário investir mais na formação de professores. Aqui, ao longo do documento, vou só rolar para vocês verem, olha que interessante. Né? A gente vai ter a distribuição muito bem organizada de matrículas, aqui destacando o estado de Rondônia. Né? Quantidade de matrículas na rede estadual, isso é relacionado ao ano de 2002. Matrículas na rede municipal, o quantitativo de cada nível, a quantidade de matrículas, o percentual em cada uma delas. Aí a gente tem também com relação aos anos finais, ao ensino médio. E aí depois a gente, nesse documento, a gente consegue ver elementos para além que vão além da prática pedagógica, mas também se debruçam sobre as condições de infraestrutura, sobre as condições de formação de professores. Olha, por exemplo, quantas as escolas tem sala de leitura, tem quadras de esporte, tem biblioteca, e faz um comparativo entre o Estado e a nação e o Brasil. Então, quantas têm conectividade? Então, o documento é um documento bastante rico em informações que subsidiam a tomada de decisão para o investimento em políticas públicas sobre a educação. Além disso, aí a gente tem o IDEB, né? Então, como a gente já viu aqui, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e a gente tem o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Nesse link, vocês vão ter acesso ao Alfabetiza Brasil, que é o programa de alfabetização, né, as diretrizes, a todas as matrizes e escalas, que é aquilo que a gente estava falando sobre as rubricas que são utilizadas para fazer as avaliações. Então, só para a gente compreender o que é o SAEB, porque ele é maior do que a gente... Opa, aqui para baixo. Então, ele é maior do que o IDEB. O IDEB é incorporado pelo SAEB. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, ou seja, o SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por meio desses testes e questionários, que são aplicados a cada 2 anos na rede pública em uma amostra da rede privada, o SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. O que isso permite? Isso permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece o quê? Subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. Então, a avaliação é concebida aqui nessa perspectiva de regulação, mais voltada para a aplicação da gestão, para a tomada de decisão, com o intuito de que a gestão organize estratégias por meio de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento da educação, contribuindo para a ampliação da qualidade. Mas voltamos aqui para acompanhar outros processos meteorológicos. Bom, e aí a gente tem que um dos objetivos dessas políticas públicas é medir a qualidade da educação em nível local e nacional, identificando falhas no sistema e orientar políticas públicas. Quais são os desafios do sistema de avaliação quando a gente fala no sistema macro? Há um excesso de padronização, porque reduz a avaliação à dimensão quantitativa, desconsiderando a diversidade dos contextos educacionais e o processo de aprendizagem. Mas também busca com os resultados a promoção da inclusão e da equidade com financiamento e programas. Então, esse sistema, ele tem duas perspectivas. Quais são essas duas perspectivas? Acompanhe aqui comigo. Uma perspectiva é de que o sistema é muito bom,
porque ele dá um panorama, ele é necessário para dar um panorama das condições do sistema educacional, de desempenho, de oferta, de qualidade. Então, essa avaliação. E o INEP, ele tem uma gama de avaliações, como a gente viu, ANA, Prova Brasil, IDEB, Provinha, Enem, ENAD, né, censo escolar, vários instrumentos para fazer essa avaliação ampla. Mas há aí quem observe que, às vezes, esses instrumentos eles não consideram, por exemplo, as regionalidades. Todavia, a interpretação sempre que o INEP adota, e que principalmente os órgãos de gestão têm observado, é analisar esses dados à luz justamente daquelas condições que são observadas que a gente viu, como infraestrutura e contexto. Porque são dados que são aplicados também, não há apenas uma aplicação. Hoje as avaliações evoluíram, digamos assim, não há apenas aplicação com relação às competências e habilidades do nível de ensino, mas há também uma avaliação das condições socioeconômicas e infraestrutura da escola e dos estudantes, e de formação dos professores. Então, isso contribui para que a avaliação ela seja mais equânime, ou mais inclusiva, do ponto de vista da inclusão, como algo que contempla toda a diversidade que tem no nosso país, no nosso estado, nas nossas regiões. Então, do ponto de vista de gestão, as avaliações institucionais têm sido muito bem aplicadas, apenas há que se ter o cuidado e fiscalizar se esses resultados estão de fato sendo utilizados para a regulação das políticas públicas, né, para a promoção de políticas públicas. Porque se os resultados são apenas apresentados e não há tomada de decisão, não há intervenção, então, infelizmente, os resultados têm pouca utilidade. É como se a gente, né, tirar a nota na prova e não fizer nenhuma intervenção. Então, digamos, o aluno tirou 5,5 no segundo bimestre e não houve nenhuma intervenção do professor, da escola ou da equipe no sentido de fazer evoluir o desenvolvimento dessas habilidades e competências. Então, em qualquer campo, seja macro ou seja micro, ou seja, uma avaliação institucional ou avaliação da aprendizagem em sala de aula, o objetivo é que ela possa regular o processo, ou seja, ela possa regular os processos e as estratégias de desenvolvimento da aprendizagem. Ai, que tudo! Eu fico animada com as coisas assim. Bom, a educação básica brasileira, como a gente comentou, ela é avaliada a partir do SAEB, que foi criado quando? Foi criado em 1990. E ele tem por objetivo assegurar e aprimorar as avaliações nacionais da educação básica, avaliando as dimensões de desempenho, fluxo escolar, para posteriormente dar retorno dos dados à escola. É interessante que a partir do SAEB e a partir do IDEB, a gente tem algumas observações que são pertinentes. Por exemplo, algumas políticas públicas direcionadas fazem o incentivo não só de recursos e materiais, mas também de recursos financeiros para a escola. Então, dependendo dos resultados do IDEB, a escola recebe o PDE ou o PDDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola, o Programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE, ou o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. Existem outros programas, agora novos programas, que vão contemplar a unidade de ensino com recursos financeiros diretamente para a escola, para o CNPJ da escola, e a gente falando de rede pública, para que ela possa melhorar suas condições, às vezes físicas e às vezes pedagógicas, com fulcro em melhorar a qualidade da educação e os processos formativos. Então, esses dados eles são de extrema necessidade para a atuação tanto do gestor na esfera da gestão estadual, da gestão municipal, na esfera da gestão política, quanto na esfera da gestão escolar, ali dentro da unidade de ensino. Bom, então essas foram as reflexões. É importante a gente usar a avaliação nessa perspectiva, ou seja, como regulação. Na escola, como regulação da aprendizagem, e na esfera política, como regulação para
para o planejamento e implementação de políticas públicas. Se você gostou, assiste de novo, curte, vai lá, acessa os materiais que estão disponíveis na biblioteca virtual e, além disso, está disponível aqui no ambiente também, no ambiente virtual também. Mas não é o bastante, não acredite em tudo que você ouve e vê. Consulte os materiais, leia os livros, acesse os links e os sites que estão recomendados para que você possa construir suas próprias perspectivas a respeito dos processos avaliativos, especialmente nessa filosofia das políticas públicas para a avaliação. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.